Olá a todos e a todas, eu me chamo Igor Gomes, eu sou morador de General Carneiro, Sabará, sou roteirista, diretor e montador, tenho uma produtora de cinema chamada Ponta de Ônibus ao Filmes e hoje eu vou participar com vocês dessa oficina, vou ministrar essa oficina para vocês, que ela se chama Enquadrando os Cantos da Casa, o audiovisual no celular. E a gente vai conversar um pouco sobre os processos criativos, né, que a gente busca, a gente tenta encontrar, tenta se inspirar nesses lugares dentro de casa, nesses âmbitos familiares mesmo. Ainda mais que a gente está vivendo em um momento de confinamento, né? A pandemia de Covid-19 está aí assombrando a gente. Então, o ambiente familiar se torna um ambiente, mesmo que você mora sozinho, um ambiente doméstico, né? Dentro de casa se torna um lugar acolhedor, mas também pode trazer sentimentos diferentes do que a gente está acostumado, já que a gente não está saindo de casa, né? Então, eu venho falar dessa vivência pessoal minha, construir essa oficina, né, a partir dessas vivências e desses processos. Como roteirista, eu venho trabalhando dentro de casa mesmo, assim, o cinema está parado, a gente teria que filmar outros curtas-metragens nesse processo, nesse ano de 2020, mas acabou não acontecendo. Os trabalhos foram remotos mesmo, né? Dentro de casa, nas escritas, nos processos criativos, nos pensamentos, nas reflexões. Então eu vou buscar transmitir para vocês algumas ideias e também como que eu pude é, transformar essas imagens, esses sentimentos em um filme, em um cinema com uma potência que, pessoal, mas também que talvez possa atingir outras pessoas. Isso tudo a gente falando um aparelho que se tornou muito comum também, né? Que é o celular, que é um aparelho que facilita muito para a gente filmar, né? Ele também faz a captação de áudio, então tem uma certa dimensão de todos os aspectos da produção audiovisual. Você roteirizar, você filmar, você gravar o som, você editar. Através do celular também você consegue editar o seu filme, né? Então foi pensando muito nisso que eu tentei realizar um filme nessa quarentena e vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias, como eu disse. Bem, através desse celular eu estava captando momentos no meu dia a dia, no dia a dia da minha família, porque eu estou em casa com minha família. Então, exigiu de mim uma atenção maior para os pequenos detalhes das situações cotidianas. E esse cotidiano, ele estava imerso, pois meus familiares estavam trabalhando em casa, em home office. Então, toda a configuração de família, toda a configuração de cotidiano se transformou, a gente teve que se adaptar. Em meio a isso, eu tinha um celular no bolso, assim, que eu poderia fazer uma imagem aqui e outra ali. Durante meses, realizei algumas imagens, né? E a princípio não tinha muito um contexto de roteiro também. Eu não tinha trabalhado em cima do roteiro. Mas eu tinha uma ideia do que eu desejava com esse filme, que era perseguir as luzes dentro de casa. No sentido de a gente estar confinado, com saudade das ruas, né, com saudade das esquinas, do centro e das amizades. E também tendo um norte com esse filme, que eu tinha traçado já um esboço, né, em uma folha de papel, que escrevi o que poderia ser interessante captar, e que eram esses momentos de família, né? Eu sabia que minha mãe estava ali jogando, ainda estava aprendendo a jogar na loteria pela internet, e meu pai estava trabalhando em uma construção também, numa pia, assim, no quintal de casa. Eu fui escrevendo, fui pensando esses momentos dentro de casa, coloquei num papel e a partir dali comecei a tirar esse celular do bolso e registrar esses momentos. Eram momentos bem pequenos, assim, às vezes num dia eu gravava uma ceninha só e depois eu fui juntando tudo para construir, né, esse quebra-cabeça, digamos assim, dessas imagens, desses sons e depois na montagem que eu também realizei no celular fomos criar uma liga, né? Com essas imagens, com essas pessoas, com esses movimentos, com essas luzes que estavam ali no enquadramento.
Então, a partir disso, eu consegui registrar esse filme dentro desse contexto da quarentena. O que eu queria conversar mais com vocês também nessa oficina é a respeito desse olhar também que a gente precisa ter para as sutilezas dentro de casa, assim, né? Que às vezes a gente pode pensar, como eu já pensei muitas vezes também antes de estudar cinema, que as histórias estão longe, né, da gente, as histórias estão em outro lugar, que não é comigo, não é na minha casa, não é com a minha família. Mas na verdade ao longo do tempo fui percebendo que as histórias que mais me tocavam estavam próximas mesmo, né? Era com minha irmã, meu irmão, minha mãe, meus parentes, vizinhos, conhecidos, amigos. Essas histórias estão no bairro, né? Então foi construindo esse olhar ao longo do tempo também que a gente consegue dimensionar um certo cuidado e um certo carinho também com o espaço que está em volta da gente, né? Então eu acredito que General Carneiro é o metro quadrado mais caro para mim, assim. Foi onde eu realizei meu primeiro filme, Impermeável Pavio Curto, que circulou em alguns festivais no Brasil, ganhou prêmios também. Onde eu vou realizar também outros filmes, né? Então acredito que esse o espaço, né, o território que nos permeia, é onde também a gente consegue tirar força dessas histórias, né, que não estejam tão distantes da gente como a gente sempre aprendeu através desse cinema que vem de Estados Unidos, de outros países, né? Então as histórias estão muito mais próximas do que a gente pode imaginar, assim. Então foi com esse desejo que eu consegui realizar esse filme, né? Buscando realmente esses momentos de sutileza e essas luzes que atravessam esses corpos. A partir desses desejos, né, gente, tendo no celular mesmo, no bolso da calça, assim, tendo esse celular que eu poderia captar esse momento, né, essa memória, que a gente quando fala de imagem está falando de memória também. Então, captando essas imagens, esses sons, ao longo do tempo conseguir traçar essa linha narrativa de um filme, tal, um filme de um documentário. Então eu queria conversar com vocês isso, sim, na verdade. Então é um pouco isso, assim. A princípio, eu dou uma dica que é talvez colocar no papel esses desejos para também a gente não perder, né? Porque a gente pode esquecer também. Então, assim, se você tem alguma ideia de alguma cena, de alguma ideia de algum filme, eu acho interessante anotar, guardar num lugar seguro também que você pode um caderninho mesmo que você tem em mãos que você pode sempre utilizá-lo, né? Que está de fácil acesso também. Tentar contar histórias que estejam relacionados a gente mesmo, a nossas vivências, né? Alguma coisa que está mais tangível e também dessas pessoas que estão ao nosso lado. Então eu acredito que com o celular a gente consegue realmente contar várias histórias e a gente tem percebido isso nas redes sociais, né? Na internet tem muita coisa, muita história bacana que não está apenas no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook, mas também tem pessoas que partem disso para construir ideias e construir filmes, construir obras que extrapolam, né? E o bacana de ter esse aparelho, né, celular, esse smartphone no nosso bolso, que ele está sempre em mãos, assim. Então a gente, do mesmo jeito que a gente sempre está com o celular na mão, checando as redes sociais, a gente pode mudar um pouco esse hábito por alguns dias e ter sempre o aparelho em mãos para captar uma cena, captar um momento na rua que a gente vê, uma coisa, um cavalo que anda na esquina de casa, né? Que tem uma situação nessas esquinas assim, ou mesmo dentro de casa, né? Ficar atento nesses momentos, registrá-los. Por exemplo, teve um dia que durante a quarentena que minha tia notou no quintal da nossa casa que tinha uma coruja presa na árvore assim. A gente acionou o bombeiro e eles vieram ao resgate. A coruja tinha. Nós nunca vimos uma coruja aqui no quintal, mas a coruja tinha enroscado a asa numa linha de cerol, então ela estava machucada. A gente acionou o bombeiro e eles vieram para para socorrer a ave, né? Só que nesse momento consegui tirar um takezinho, assim, fazer uma ceninha com essa coruja e com essas pessoas, com esses bombeiros que estavam ali naquela situação. Foi uma situação um pouco inusitada, assim, a gente não esperava acontecer aquilo, né? Mas aconteceu, registrei e vida que segue, assim, né? Tá tudo bem com a coruja agora.
mas no quintal mesmo de casa pode acontecer essas situações que são inesperadas, que podem gerar algumas imagens ali e que podem nos ajudar também a construir essa obra, né? E é importante também a gente pensar no som, né? Vocês podem observar que talvez o som da rua, dos carros, dos caminhões que estão passando passando na rua de casa, e que isso, querendo ou não, cria ruídos, né? Esses ruídos podem ajudar ou não, ou podem até atrapalhar, né, na nossa construção desses nossos vídeos. Mas tendo em vista que a gente tem um celular, sabe? A gente não tem, a maioria das pessoas não tem equipamento de som profissional, não tem uma câmera profissional, não tem abafadores, uma gama muito grande de equipamentos profissionais, talvez tenham um ou outro. Então a gente tem um risco de trabalhar de forma precária, né? E essa precariedade a gente pode utilizá-la também ao nosso favor. Então, os ruídos de casa, se a gente puder desligar a televisão, fechar uma janela para construir essa cena que a gente está querendo, pode ajudar. Mas também se tiver um som ali fugindo, escapando, também não é o fim do mundo, entende? Assim, essa precariedade faz parte também do nosso bairro, né, da nossa rua. Então é só a gente ter esse cuidado também para saber dosar. Se em um take tem um som vazando ali, talvez no próximo a gente tenha que tomar um pouco mais de cuidado e também criando um certo capricho, entendendo também as especificidades dessas nossas gravações dentro de casa, né? Porque toda casa é diferente da outra, assim, né? Então a gente tem que ter um pouco essa consciência. E também, por outro lado, eu acho importante também a gente entender que o celular tem um gravador de som muito interessante. Mesmo que a gente não esteja gravando um vídeo, mas acionou ele rapidinho, gravador de som, colocou na janela, no portão de casa, você consegue ali um carro de vendendo abacaxi, que você pode pegar esse som e utilizar em cima de alguma imagem, só que lá no fundo, né, assim, eu acho que pode criar também, né, um desenho de som interessante para o seu trabalho também. E é legal a gente ficar atento a isso, não só a imagem que a gente está buscando dentro de casa ali, mas também ao som ao nosso redor, né? O som que está circulando na nossa vida. Então, como que a gente pode apropriar desse som para utilizar de uma forma interessante nos nossos vídeos, nos nossos filmes, nos nossos trabalhos. Eu acho legal também comentar aqui que a gente fala de celular e talvez a gente não tenha o melhor modelo do mundo, né? Dando sequência nesse assunto que eu tive dos equipamentos profissionais. É interessante também a gente ter ideia, eu ministrei uma oficina de cinema no centro de Sabará para jovens, né, para adolescentes da rede pública. Então, assim, eles tinham acesso a um celular. Podia não ser o celular com a melhor câmera do mundo, mas a gente conseguiu realizar também imagens bem bonitas, assim. Imagens com contextos interessantes que eles criaram a partir das suas vivências. Então a imagem não precisa ser simplesmente plástica, perfeitinha, toda bonitinha, como se fosse uma fotografia do Instagram. Mas ela ganha uma certa potência quando ela parte do seu olhar. Então, se é você filmando o seu quintal, filmando um enquadramento interessante, com uma posição de pessoas, uma mise-en-scène, quando a gente fala mise-en-scène no cinema, é esse corpo cênico das pessoas ali, né? O espaço cênico das pessoas, dos objetos, da iluminação mesmo, assim, tudo que está dentro do enquadramento que a gente está fazendo ali com o celular ou com uma câmera, o que está dentro ali, que está enquadrado, né? A gente transforma esse espaço cênico, né? Da maneira que a gente achar mais interessante. Então, essas crianças no qual eu dei aula, eles conseguiram condensar esse olhar deles de uma maneira mais criativa. E essa criatividade eu pude perceber assim, em crianças de 12, adolescentes de 15 anos de idade, com celulares que variavam. Assim, a qualidade de imagem não era a coisa mais interessante do mundo, mas ela tinha uma certa... Aquele fragmento de imagem era muito forte por conta dessas vivências que estavam atrás também da câmera. Então, a gente saber utilizar dessas vivências para construir essas imagens, e aí sim a gente consegue uma potência nessa construção imagética, nessa construção criativa que a gente está realizando ali. Então, eu acho interessante também a gente saber
utilizar do que a gente está, o que circula as nossas vidas, né? Então a precariedade de um aparelho celular ou de um som externo da rua pode nos favorecer. É isso que eu queria deixar claro assim. Então, independente de se você for uma criança ou um adulto, um idoso que está com seu celular, essa oficina também pode atingir todos assim. Todo mundo que saiba operar um aparelho celular e que tenha uma disposição de se reinventar criativamente para tentar construir essas imagens, seja na fotografia ou seja nos vídeos também. A nossa oficina aqui é mais voltada para o audiovisual, mas também esses conceitos também se aplicam à fotografia, né? Tirar uma fotografia de uma ponte, aqui no meu bairro tem uma ponte, tem uma obra que ela é inacabada, assim, eles construíram uma ponte, mas parece que não deu muito certo, construíram quilômetros depois, assim, só que ficou uma estrutura única ali e no meio do caminho, né, que não foi finalizada. Então a gente observar aquilo ali, talvez determinada hora ou determinada posição que você coloca o celular para fotografar ou para filmar, pode se tornar uma imagem bonita, assim, uma imagem interessante, né? Com um contexto também interessante dentro de um bairro assim que propõe as pessoas refletir sobre aquilo também. Então acho importante a gente falar sobre essa importância da imagem, como que a gente pode reproduzir ela e quais as maneiras que a gente pode fazer essas reproduções, né? Bem, pessoal, depois dessa conversa, né, dessa teoria, eu queria mostrar para vocês alguma coisa mais prática, assim, eu vou mostrar para vocês o resultado dessa busca de imagens na quarentena que eu fiz com minha família, né, nesse confinamento, e é isso, assim, vou mostrar para vocês agora. Desse jeito aí no futebol, totalmente descoberto, várias pessoas, não dá. Tafarel aí já era do Rio de Janeiro, não era do Pará.
Bem, pessoal, esse foi o trabalho que eu realizei, né, filmando dentro de casa, na quarentena. É um trabalho que me deixou bem contente assim com o resultado, tendo em vista assim, a circunstância que a gente está vivendo. E eu acredito que seja bem esse caminho assim que eu pretendo levar os próximos projetos também, né? E também transbordando aí para as ruas, né? Novamente, né? Voltar para as ruas para filmar com as pessoas que a gente gosta, né? Com os projetos, com os roteiros, as histórias que a gente quer contar. E espero ter ajudado vocês. Essa oficina ela foi bem breve, assim, ela foi é, idealizada para ser breve mesmo aí, para a gente poder transmitir essas ideias, essas conversas, esse diálogo, né, de forma mais sintetizada também, para a gente realmente poder sair assim, pensar um pouco mais, tirar essa câmera do bolso, como eu disse anteriormente, filmar e colocar no mundo essas histórias, essas imagens que a gente tem aí para contar. Eu queria agradecer o tempo que você participou, né? E desejar boa sorte, bom trabalho aí com os seus filmes, seus vídeos, seja lá você adolescente, criança, adulto, idoso, é, quer registrar, né, com cuidado essas imagens, com capricho. E é isso, gente. Bom trabalho a todos aí. Desejo para vocês um ótimo ano também de 2021.